Olá, eu sou o professor Alan e a aula de hoje nós iremos falar sobre grupos e grupos abelianos. Esse é um conteúdo muito importante para vocês que estão começando ao estudo de álgebra. Geralmente é no início de cada disciplina que envolve álgebra que nós falamos um pouco dessa teoria de grupos e grupos abelianos. Então vamos a ela. Primeiramente você precisa entender quais são as propriedades envolvidas na verificação de grupos e grupos abelianos. São sempre 4 propriedades. Eu irei listar as 4 propriedades, irei dizer o que cada uma das propriedades significa e o que nós estamos buscando ao verificar se cada uma é satisfeita. A primeira propriedade que aqui trazemos é a associatividade. O que significa a associatividade? O que você busca pela propriedade de associatividade? Você busca verificar se no seu conjunto, com aquela dada operação, se não importa a ordem que você começa a operar. Ou seja, se você tiver 3 elementos quaisquer, operar primeiro A com B e o seu resultado operar com C, isso é igual a você operar B com C e o resultado operar com A. Observe que do lado esquerdo eu operei primeiro AB e do lado direito eu operei primeiro BC. Para uma operação sobre um conjunto ser associativa, ela deve satisfazer isso. Não importa a ordem que você começa a operar, o resultado deve ser sempre igual. Então, quando estamos tentando resolver uma equação, resolver um problema, se aquela minha operação envolvida sobre aquele meu conjunto for associativo, não importa a forma que eu começo a operar o meu problema, começo a resolver a minha equação, o resultado deve sempre finalizar igual. A segunda propriedade que eu trago é a existência do neutro. O que significa um conjunto com uma operação ter a existência do neutro? Significa que vai existir alguém que não altera o resultado ao operar. Então, se você pegar esse elemento, que é chamado de neutro, operar tanto à esquerda quanto à direita do seu problema ou da sua equação, o resultado não muda. Ou seja, para todo elemento no seu conjunto, ao operar o elemento E, que eu chamei de neutro, à esquerda de A vai dar sempre A e também à direita de A vai dar sempre A. Então isso é o elemento neutro, um elemento que não altera o meu resultado. Existência do simétrico. O que significa ter no meu conjunto com a minha operação ter a existência do simétrico? Significa que todo e qualquer elemento no seu conjunto com aquela operação, ele é neutralizável. Ou seja, se você quiser resolver uma equação, geralmente você tem que isolar uma variável. E esse processo de isolar uma variável sempre passa pelos passos de neutralizando os elementos. Então a ideia que você tem de isolar uma variável, nós iremos ver que, na verdade, você está neutralizando alguns elementos e deixando somente um dado elemento do outro lado, geralmente x, y, né? Então nós iremos entender qual a relação dos elementos simétricos na resolução de problemas. Esses dois elementos juntos, o elemento neutro e o elemento simétrico, são os passos fundamentais para você resolver a equação. Então, quando você pega um problema, resolve a equação, geralmente você tem nesse conjunto com essa operação envolvida, que você tem elemento neutro e tem o elemento simétrico. Então, essas 3 propriedades, associatividade, existência do elemento neutro, existência do elemento simétrico, se forem satisfeitas sobre o seu conjunto com aquela dada operação, você tem um grupo. Então, você tem um grupo. O que é um grupo? Um grupo é um conjunto com operação que, não importa a ordem que eu começo a operar, o resultado não muda, sempre tem o elemento neutro, um elemento que ao operá-lo à direita ou à esquerda não muda o resultado da minha equação. E todo elemento é neutralizável, ou seja, eu consigo isolar qualquer elemento que eu quiser naquele conjunto com aquela minha dada operação, fazendo o processo de neutralizar os elementos. Então, essas 3 propriedades são satisfeitas em um grupo. Você deve verificar se elas são satisfeitas em um grupo, né? E agora tem a propriedade extra que vai dar os status de grupo abeliano. Uma vez você tendo um grupo, para ele ser um grupo abeliano, basta você verificar a propriedade da comutatividade. O que significa a propriedade da comutatividade? Significa que você não importa a ordem dos elementos para o resultado final. Se você tiver 2 elementos quaisquer,
A operado com B é a mesma coisa de B operado com A, ou seja, não importa a ordem que eles aparecem, o resultado sempre é o mesmo. Se essas 4 propriedades forem satisfeitas, você tem um grupo abeliano. Então nós podemos definir o que é um grupo agora. A definição diz o seguinte: dizemos que um certo conjunto G, diferente de vazio, munido de uma operação binária, asterisco, é um grupo se as seguintes propriedades forem satisfeitas. A primeira, vale a associatividade. Não importa a ordem que eu começo a operar, o resultado não muda. Vale a existência do neutro. Sempre tem um elemento no conjunto que, operado à esquerda ou à direita de qualquer elemento, não muda o resultado. Existência do simétrico. Todo elemento no seu conjunto, ele é neutralizável. Eu consigo pegar qualquer elemento e jogar ele para o neutro. Isso é muito útil na hora que nós formos resolvermos uma equação e isolar uma variável. Então, satisfazendo essas 3 propriedades, associatividade, existência do neutro, existência do simétrico, você tem um grupo. Agora, você precisa ter uma notação específica para quando nós tivermos um grupo. Então, se eu tiver um conjunto G, diferente de vazio, uma operação asterisco que é binária sobre o conjunto e é satisfeita essas 3 propriedades, nós geralmente denotamos um par de conjunto e operação dessa forma aqui para simbolizarmos um grupo. Então, sempre que você estiver vendo essa notação aqui de um par G com a sua operação asterisco, você pode associá-lo a um grupo em nossa disciplina. Então, essa é a notação que nós utilizamos para grupo, o par, conjunto e operação. Vamos agora à definição de grupo abeliano. Então, nós sabemos que para ser um grupo abeliano deve ser um grupo, né? Dizemos que o grupo G com a operação asterisco, né? O par G com a operação asterisco é abeliano se satisfaz a seguinte propriedade, a comutatividade. Então, se você tiver essas 3 propriedades, da associatividade, existência do neutro, existência do simétrico, e também não importar a ordem dos elementos, que o resultado não muda, ou seja, você tem a comutatividade, você tem aqui um grupo abeliano. Então, essa é a definição de grupo e grupo abeliano. Iremos agora fazer alguns exemplos para você aplicar essa parte teórica e poder verificar se alguns conjuntos com algumas operações são grupos ou não são grupos.